Olá pessoal, estamos de volta para mais um programa Fala Doutor. E esse programa, como a gente tinha prometido, a gente vai falar mais um pouco sobre depressão. Antes de entrar no tema, eu quero agradecer a repercussão do nosso último programa, que foi com a entrevista com o enfermeiro Fernando. Teve uma repercussão muito boa, muitas pessoas comentando, muitas pessoas buscando a gente, pedindo mais informações sobre o tema, então foi muito proveitoso. Eu quero agradecer tanto o Fernando quanto os telespectadores que nos acompanhou, que compartilhou. E continue com a gente que vai continuar as entrevistas, vão ter mais entrevistas de qualidade. Inclusive no próximo programa provavelmente a gente já vai ter o quadro de novo Doutor Entrevista. Dessa vez a gente vai entrevistar um médico aqui da nossa cidade, ele mora aqui na nossa cidade e ele tem especialidade de ortopedia. Então vai ser uma conversa bem legal. A gente vai falar sobre medicina, a gente vai falar sobre residência médica, sobre ortopedia, sobre os serviços que esse médico oferece para o nosso município e tudo mais relacionado. Então, como diz o Matheus, fazendo um spoiler, aí eu já estou adiantando o que o próximo programa vai trazer para vocês, tá bom? Mas vamos concentrar aqui no agora, no hoje, vamos continuar nosso papo sobre depressão. Hoje eu quero tentar explicar para vocês tentar entender que depressão é uma doença que tem critérios para ser diagnosticada e que tem todo um protocolo para a gente fazer esse diagnóstico e esse tratamento, né? Como eu falei no nosso primeiro vídeo sobre depressão, onde eu falei sobre a capacidade de adaptação que está diminuindo, as pessoas estão deprimindo mais, mas depressão não é só tristeza, não é só desânimo, não é frescura. Depressão é uma doença grave, existem protocolos para ser diagnosticado e para ser tratado, tá bom? Vamos lá. A depressão, ela entra dentro de um rol de doenças que a gente chama transtorno do humor, né? Entre elas existe a depressão e, por exemplo, a bipolaridade, que é um outro transtorno do humor que provavelmente mais para frente a gente vai ter que comentar sobre esse assunto. Outro assunto também que eu quero comentar em uma próxima oportunidade é sobre os transtornos de adaptação, né? Os transtornos de adaptação, como eu tinha falado, que hoje em dia está surgindo muito esse tipo de transtorno, então eu acho interessante a gente falar em uma próxima oportunidade. A depressão, ela é uma alteração, é uma doença que está dentro do grupo de transtorno do humor. Então a primeira coisa que eu acho necessário a gente tentar explicar o que é o humor, né? O que é o humor, o que significa o humor. Eu fiz algumas anotações, eu resumi. Esse é um assunto bem complexo, então hoje eu estou munido de tanto de resumo quanto de livro. Inclusive eu quero apresentar para vocês, se vocês não têm conhecimento, esse é um livro importantíssimo no dia a dia psiquiátrico. Esse aqui é o DSM-5. É um dos livros mais usados pelos médicos, os médicos psiquiatras, para fecharem diagnósticos psiquiátricos. E hoje eu vou ler um pouco deles para você ter ideia que toda doença tem o seu critério e tem os seus protocolos. E a gente não pode diagnosticar simplesmente só por alguns sintomas. Tem que fechar critérios, tem que fechar protocolos para a gente fechar. Mas já já a gente vai falar do DSM-5. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é o humor. Eu vou ler aqui o que eu coloquei, depois eu vou explanar, eu vou falar um pouco sobre o que é o humor. Humor é a tonalidade de sentimento predominante e mais constante que pode influenciar a percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor. Em outras palavras, humor se refere à emoção predominante mais constante durante a entrevista. O humor normal, quando a pessoa está com humor normal, a gente chama eutímico. Ou seja, é o estado emocional que essa pessoa mais passa durante o dia. No caso aqui, ele especificou na entrevista. Nessa entrevista é durante a consulta. Então eu, como médico, eu vou diagnosticar, eu vou falar que ele tem um tipo de humor, aquele humor que ele mais seguiu durante a consulta, aquele humor que ele mais se manteve durante a minha entrevista médica. O normal a gente chama eutímico, mas existem outros tipos de humores. Por exemplo, o irritável, que geralmente é um humor que é patológico, quando a pessoa passa muito tempo nesse tipo de humor, provavelmente tem alguma doença, tanto ansiedade quanto depressão. O eufórico, né? Principalmente a gente vê esse tipo de humor nas manias, né? Por exemplo, a bipolaridade. A bipolaridade é uma doença que ela trabalha em dois polos. Ela
depressiva e maníaca. A fase maníaca é como se fosse uma euforia excessiva. A gente vai falar mais sobre a bipolaridade mais pra frente, mas para vocês entenderem. O humor expansivo é um outro tipo de humor que o ser humano pode apresentar durante o dia. E esses são os tipos de humor. E é importante a gente entender isso para a gente entender o que é depressão. Porque quando tem a depressão, tem uma alteração exatamente nesse campo, né? Tem a alteração do humor. Vamos continuar? Então eu quero que vocês levam aqui, uma das coisas mais importantes, eu quero que vocês entendam que depressão não é só tristeza, depressão não é só desânimo, depressão não é frescura, depressão não é se sentir desanimado, preguiça, depressão não é isso, depressão é uma doença, é uma síndrome que tem sintomas, tem critérios para a gente fechar esse diagnóstico e principalmente tem um tratamento adequado para depressão, tá bom? Para a gente entender depressão, a primeira coisa que a gente tem que entender é a fisiologia do cérebro. O que é a fisiologia do cérebro? Seria como o nosso cérebro funciona. Dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, existem milhões de neurônios, quase bilhões, eu acredito que chega até na cifra de bilhões. E esses neurônios, eles estão muito próximos uns dos outros, eles não se encostam, eles têm uma diferença praticamente milímetros ou nanomilímetros. A olho nu a gente praticamente não vê essa separação. Só que no estudo os cientistas eles verificaram essa separação, esse espaço que existe entre um neurônio e o outro. A nossa mente, você tem que entender que ela é uma máquina muito avançada, muito complexa. Não existe computador no mundo que chegue aos pés da nossa mente, que possa fazer as funções e as capacidades que a nossa mente tem. E como que o nosso cérebro faz isso? Como a nossa mente consegue fazer isso? Através de reações químicas. E uma das reações químicas importantes para o nosso cérebro conseguir se comunicar de neurônio para neurônio são reações elétricas, realmente reações elétricas. Seriam trocas de informações de neurônios para neurônios, ou seja, esses neurônios eles não encostam. Como que eles passam informação de um neurônio para outro? Exatamente nessas reações elétricas. No meio dessas reações elétricas, entre um neurônio e o outro, existem algumas substâncias que é importantíssimo para essas reações químicas acontecerem. Como eu disse, os neurônios eles não se encostam e para fazer essas reações químicas, eles precisam de algumas substâncias químicas, digamos. Vamos dar esse nome para a gente entender melhor. E quais são os nomes dessas substâncias? São os neurotransmissores. Então, entre um neurônio e outro existe a sinapse, a famosa sinapse. A sinapse seria o quê? Essa troca de informação de neurônio para neurônio. Seria uma corrente elétrica, é como se fosse um choquinho passando de um neurônio para o neurônio para conseguir o cérebro conseguir fazer as suas reações químicas e as suas necessidades diárias. Para que ocorra essa sinapse de qualidade, existe uma substância no meio que ela tem que estar adequadamente nos seus níveis normais, que são os famosos neurotransmissores. Então os cientistas descobriram que os cérebros depressivos, que as pessoas que têm depressão, têm esses neurotransmissores diminuídos. Então, como ele tem esses neurotransmissores diminuídos, o cérebro não consegue fazer uma sinapse de qualidade, não consegue trocar informação de qualidade. E aí advém a depressão. Porque como o cérebro não consegue fazer a sua função normal, não consegue fazer a sua sinapse, não consegue fazer essa troca de informação, começa a aparecer o humor deprimido, né? Começa a aparecer a irritabilidade. E aí, se não for cuidado, vai evoluindo e aparecem os sintomas físicos, né? Que como todo mundo sabe, a depressão, se não for cuidada, ela sai dos sintomas psicológicos e avança para a somatização, que são os sintomas físicos, né? Que são insônias, gastrites, dores no corpo e uma infinidade de sintomas que pode acontecer. Então vamos lá. O cérebro depressivo ele tem esses neurotransmissores diminuído. Os neurotransmissores que mais afetam essa questão, o que mais rodeiam a fisiologia, a fisiopatologia da depressão são 3. São exatamente elas. A dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Então o cérebro depressivo ele tem esses neurotransmissores diminuídos no cérebro dele. E esse cérebro ele não consegue fazer essa sinapse com qualidade. Como não faz essa sinapse com qualidade, acaba advindo esses sintomas. E o tratamento entra exatamente aí. É aí que a gente começa a ver que a doença, a depressão ela é uma doença que tem uma alteração realmente real no cérebro da gente. Se a gente for pegar para fazer alguns estudos
químicos no cérebro do depressivo, a gente vai constatar que tem essa alteração. O cérebro depressivo, ele tem menos serotonina, ele tem menos dopamina e ele tem menos noradrenalina. Dependendo da depressão, tem um pouco menos de um ou do outro. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês é que depressão não é só uma. A depressão, existem vários tipos de depressão. É um transtorno que dentro desse transtorno existem várias submodalidades de doença. É igual o transtorno de ansiedade que eu falei em um dos vídeos passados. Não existe só um tipo de transtorno de ansiedade. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Então a depressão é isso também. E dependendo do tipo de depressão, vai ter um ou outro neurotransmissores diminuído. E o tratamento, ele consiste exatamente aí, em regular, em normalizar o nível desses neurotransmissores. Os antidepressivos, eles trabalham exatamente nessa via. Os antidepressivos, os mais conhecidos, os CIRIs, por exemplo, que são os inibidores seletivos de captação de serotonina, eles trabalham aí. Ou um dual, que é um tipo de antidepressivo, eles trabalham aí. Dependendo do remédio, ou eles agem na serotonina, ou eles agem na noradrenalina, ou eles agem na dopamina, ou eles podem agir em 2 ou até em 3. A gente pode associar medicações, para essas medicações agir nesses 3 neurotransmissores. Daí você vê a importância do tratamento, você vê a importância do diagnóstico e principalmente você vê a importância do profissional acompanhar esse doente. Depressão não é só preguiça, depressão não é frescura, depressão é uma alteração cerebral, é uma alteração hormonal, ela tem alteração no seu cérebro, por isso que tem que ser manejado. Esse vídeo eu vou falar dos tipos de depressão, eu vou ler os critérios de diagnóstico de um tipo de depressão, para vocês terem ideia como o manual diagnóstico de psiquiatria, o DSM-5, por exemplo, ele me instrui para mim fazer esse diagnóstico. Só que uma coisa bem importante vocês saberem, esse vídeo nenhum momento ele tem a pretensão de falar que você pode fazer o diagnóstico de uma doença só por esse vídeo. Todo tipo de doença, todo tipo de desconforto, você tem que buscar um profissional, você tem que buscar um profissional da área, um médico psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa te dar uma luz para saber o que é normal, o que não é. Quando eu venho trazer essas informações, é o que eu sempre falo. Eu acho que quando a gente joga luz no desconhecido, a nossa angústia diminui, o nosso sofrimento diminui. Muitas coisas de simplesmente a gente entender como funciona, muitas pessoas vão aliviar, né? Vão se sentir melhor, né? Então é importante isso, e o desconhecido sempre traz medo. Outra coisa que eu quero trazer aqui é assim, eu peço para vocês que acompanham a gente, que acompanham meus vídeos, sempre ter um pouco de força de vontade. Por quê? Os meus vídeos, eles acabam sendo um pouco denso, né? Eu tava conversando com uma telespectadora e ela me falou que os meus vídeos é praticamente um estudo, e é um vídeo que a gente traz informações de qualidade e acaba, às vezes, virando até um estudo, mas sempre vai trazer benefícios para vocês. Então acompanhe, sempre preste atenção, porque isso vai trazer muito benefícios para vocês, tá bom? Então a gente já entendeu como que acontece a depressão, qual alteração tem no nosso cérebro, em qual lugar que está alterado para que haja depressão. Agora eu vou dizer para vocês o tipo de depressão que pode ocorrer, segundo o DSM-5, que é o último tom desse livro que saiu, né? A última edição, que é o DSM-5, que é o mais atualizado sobre essas doenças psiquiátricas. Segundo ele, a depressão é dividida em algumas. Por exemplo, existe o transtorno disruptivo de desregulação de humor, é um tipo de depressão. Existe o transtorno depressivo maior, que é o mais comum, que é o que eu vou ler os critérios para a gente fechar esse diagnóstico. Existe o transtorno depressivo persistente, a distimia, que é um tipo de depressão leve crônica, é aquele paciente que ele sempre é deprimido, sempre é irritável, o humor dele sempre é deprimido. É um dos temas que eu acho que vale a pena a gente fazer um programa só para ele, mas mais pra frente. Outro tipo de depressão que pode acontecer, o transtorno depressivo induzido por substância, drogas, né, ou medicamento. Um outro tipo de depressão, o transtorno disfórico pré-menstrual. Olha que interessante, até o transtorno pré-menstrual, ele pode surgir junto uma depressão junto.
Outro tipo de depressão é o transtorno depressivo especificado. Um outro, transtorno depressivo não especificado, que existem variâncias dentro desse tipo de transtorno. Isso eu falei para vocês terem uma ideia que a depressão não é brincadeira. A depressão é uma doença grave, que ela pode se tornar muito maléfica, ela traz o risco aumentado para suicídio. Muitas doenças psiquiátricas trazem um risco aumentado de suicídio, então por isso que é a importância de vocês entenderem e vocês tentarem buscar informações de qualidade, né? E antes de acharem muita coisa, terem a certeza do que é verdade e do que não é, tá bom? Esses são os tipos de depressão segundo o DSM-5, que ele cataloga no momento. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento. Eu vou falar algumas características do tratamento que eu acho muito importante. Primeiro, a gente entendeu que a depressão ela é provocada pela diminuição desses neurotransmissores, tanto da dopamina, da serotonina, da noradrenalina. Então, qual seria a cura da depressão? Seria regular de novo aos níveis normais esse tipo de substância, esse tipo de neurotransmissor. Como a gente faz isso? A gente faz isso com medicação. Existem medicações que aumentam de novo ao nível normal. E por isso que a depressão tem cura. A depressão é uma doença que a gente fala que ela é episódica. Ela acontece por um tempo, mas na maioria dos casos, claro que não todos os casos, mas na maioria dos casos ela tem cura, né? Quando chegam esses pacientes para mim que falam que tem 10 anos com depressão, que nunca melhoram, eu sempre desconfio, eu sempre falo, ou esse paciente não foi bem tratado, não tomou a medicação correta, não fez o tratamento correto, ou não é depressão. Então é muito importante a gente entender essa característica do tratamento. O tratamento da depressão ela tem que ser feito pelo tempo adequado. Quando um paciente chega para mim e eu diagnostico depressão e eu começo a tratar ele no CAPS, eu começo a fazer o acompanhamento, provavelmente eu vou precisar da ajuda do psicólogo, vou precisar de psicoterapia. A primeira coisa que eu falo para esse paciente é o seguinte: não para de tomar medicação por nada. Por quê? A depressão ela tem uma característica muito interessante. Quando a gente acerta a medicação, a gente acerta a dose, acerta a medicação, acerta o tipo de medicação e esse paciente começa a tomar essa medicação, essa doença ela remite muito rápido. O que significa? Em poucos dias, em poucos meses, esse paciente praticamente não vai estar sentindo mais nada. O depressivo, eu sempre falo, ele até esquece de como ele chegou no ambulatório, ele esquece do estado que ele está. E o que acontece nesse momento? O paciente para de tomar medicação. Esse é um dos primeiros causas da falha do tratamento de depressão e principalmente esse número enorme de pessoas que não se curam, que não fazem o tratamento adequado. Por quê? Porque mesmo melhorando os sintomas, o nível de neurotransmissores no seu cérebro, do cérebro do depressivo, ele não foi regularizado, ele não chegou no patamar normal. Então você toma o seu remédio por 1 mês, 2 meses e se sente bem, quando você para, de repente, esse neurotransmissor ele vai zerar e aí a depressão vai voltar e provavelmente vai voltar mais forte, vai voltar com sintomas mais agressivos. Então é a primeira coisa que eu falo para o paciente: mesmo se você melhorar, você não pode parar de tomar sua medicação, você tem que fazer o acompanhamento comigo, porque na hora de chegar o momento de retirar essa medicação, geralmente um paciente depressivo de moderado a grave, a gente trata de 6 meses a 1 ano, mínimo 6 meses, dependendo do nível de gravidade a gente chega a tratar 1 ano, né? Se esse paciente para de tomar essa medicação antes, ele não vai ter qualidade, ele não vai ter sucesso no tratamento dele, vai voltar a doença e geralmente vai voltar mais agressiva. Então, esse paciente tem que fazer o acompanhamento. Por quê? Porque quando chega o momento de retirar essa medicação, quando chega lá os seus 6 meses, 1 ano, que o paciente está curado, está bem, eu vou fazer a retirada dessa medicação. Existe a segunda característica do tratamento importantíssimo, que é o conhecido desmame. É o desmame. O que significa isso? O antidepressivo você não pode parar abruptamente, você não pode parar do dia para a noite. Você está tomando 20, 30, 50 miligramas de um antidepressivo, de repente você para. Você vai ter um rebote, você vai ter síndrome de abstinência, você vai ter às vezes até o retorno dessa doença de novo. Então eu, como médico, quando chegar o momento de tirar essa medicação, eu vou fazer o desmame. O que significa? Eu vou tirar progressivamente. Se o paciente toma 50 miligramas de uma doença,
perdão, de uma medicação, ele vai começar a tomar 40, 30, 25, 10, até eu zerar essa medicação, e ele vai seguir a vida dele normal. Então é a primeira coisa, é a segunda coisa que vocês têm que ter na mente de vocês quando vocês começam um tratamento de depressão. Primeiro, tem que tratar pelo tempo adequado. Não é porque vocês melhoraram, que vocês estão se sentindo bem, que você está curado. O neurotransmissor ainda não chegou no nível adequado. A sua noradrenalina está baixa, a sua dopamina está baixa, a sua serotonina está baixa. Então você tem que tomar o remédio por um tempo adequado para repor o estoque desses neurotransmissores e você realmente ter se curado. Então, mesmo que você esteja bem, não pare de tomar medicação. Segundo, não pare por si só. Não pare abruptamente. O médico tem que fazer essa retirada dessa medicação. Ele tem que tirar progressivamente, que é o conhecido desmame. Terceira coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Quando um paciente começa a fazer um tratamento comigo, psiquiátrico, vamos dar o exemplo aqui, a depressão, eu sempre falo para eles, ninguém precisa saber o que você está tomando. Ninguém precisa saber. As únicas pessoas que precisam saber sou eu, você, o seu acompanhante, o seu familiar e Deus. A vizinha não precisa saber o que você está tomando. O picolezeiro não precisa saber o que você está tomando. Por quê? Porque infelizmente na nossa sociedade existe muito uma cultura de aversão ao estudo, ao conhecimento, e tem pessoas, não por maldade, por falta de conhecimento, ele acaba assustando essa pessoa que está tomando a medicação. A pessoa começa a tomar uma medicação contra a depressão, ela chega em casa, mostra pra vizinha, a vizinha fala, não, esse é um remédio pra louco, pare de tomar esse remédio vai te engordar, esse remédio vai te deixar você dependente. O que o paciente depressivo faz? Ele para de tomar o remédio, ele fica com medo. Então é a terceira característica do tratamento de depressão que eu quero que vocês levem para vocês. Não pare de tomar o remédio, porque terceiros que não têm um conhecimento, não têm um estudo, falaram para vocês pararem. Os profissionais de saúde da área que são adequados e que são preparados para tirar ou colocar essa medicação, o médico psiquiátrico, o médico clínico que pode te acompanhar também, o psicólogo que ele não passa medicação, mas ele pode te fazer um encaminhamento, uma orientação. São esses profissionais que você deve confiar, são esses profissionais que você deve seguir, né? Então é a terceira característica, não precisa as pessoas saberem o tipo de tratamento, o remédio que você está tomando, porque provavelmente as pessoas vão te assustar, tá bom? Essa é a terceira característica que eu quero falar do tratamento. Então, a primeira característica, tempo adequado. Não pare de tomar o remédio mesmo que você esteja se sentindo bem. O médico sabe a hora correta de tirar. Segundo, não pare abruptamente, não pare só. Deixa o médico tirar progressivamente, deixa o médico fazer o desmame dessa medicação. Terceiro, não dê ouvidos às pessoas que não têm conhecimento, às vezes não por maldade, mas por falta de conhecimento, por medo, né? Por achar que com ela aconteceu isso, com aquela pessoa também vai acontecer. Não. Eu quero falar, em uma oportunidade, eu estava conversando até com o Matheus aqui, a gente vai falar um programa só sobre automedicação. Eu acho que isso é uma das coisas mais graves do nosso país, essa cultura das pessoas tomarem medicação por si só, não procurarem um médico, não procurarem um profissional de saúde para passar essa medicação. Isso, na maioria das vezes, prejudica muito mais do que cura, prejudica muito mais do que ajuda esse paciente. Então aqui entra essa característica, né? E a terceira característica é a aderência, que é exatamente você conseguir se adequar com esse tratamento e fazer esse tratamento no tempo adequado, né, que tem que ser feito. Lembrando por que tem que ser feito esse tempo, para normalizar esses neurotransmissores no seu cérebro, porque se você parar antes, provavelmente essa depressão vai voltar, porque os níveis de neurotransmissores não estão normal no seu cérebro, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, depressão não é toda depressão que a gente trata com medicação. Dependendo do tipo de depressão, vocês podem ver que existem vários tipos de depressão. E além disso, a gente pode classificar entre leve, moderada e grave. Alguns livros, alguns estudos dizem que a leve e a moderada, muitas vezes eu não preciso nem de medicação, apenas com terapia eu consigo resolver esse problema, né? Mas dependendo do caso, ou o paciente ele vai fazer uso de medicação com terapia ou só terapia.
né? Na maioria dos casos a gente usa a medicação como a terapia e geralmente tem sucesso nessa depressão, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês, um pouco da depressão para a gente começar a falar. Eu vou ler aqui ainda os critérios de diagnóstico da depressão maior diretamente do DSM-5 para vocês terem uma noção de como é feito um diagnóstico, não que isso dê o poder para vocês e dê a capacidade de você se diagnosticar com depressão. Você não pode fazer isso, você não pode se autodiagnosticar e tampouco, se você não tem estudo, se você não tem o conhecimento necessário de diagnosticar uma outra pessoa. Se você tem essa suspeita, leve essa pessoa no profissional de saúde, leve no psicólogo, leve no médico, leve no psiquiatra. Tudo bem? A terceira coisa, a quarta coisa do tratamento, para a gente fechar aqui o tratamento e já ir para os critérios, é sobre o efeito do tratamento. O antidepressivo ele tem uma característica muito complicada. O antidepressivo ele demora pelo menos 3 semanas para fazer efeito. Ou seja, quando esse paciente começa a tomar essa medicação, nas 3 primeiras semanas ele não vai ver o efeito bom, ele não vai ver o que realmente o remédio ele tem que fazer, ele vai ter praticamente os efeitos colaterais. Então eu sempre digo para o meu paciente, nas 3 primeiras semanas, se os efeitos colaterais forem suportáveis, compensa ele esperar esse remédio fazer efeito. Não é porque não está fazendo efeito que você tem que parar de tomar a medicação e não acreditar na medicação. Tenha isso em mente, a medicação antidepressiva demora a fazer efeito, pelo menos umas 3 semanas, tá bom? Esse seria do tratamento que eu queria falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou ler para vocês os critérios de diagnóstico da depressão maior. Eu quero mostrar para vocês o DSM-5, que é um livro diagnóstico que é o mais usado em psiquiatria no mundo. Os médicos psiquiátricos, geralmente a maioria deles, eles buscam aqui as informações e os critérios para fechar um diagnóstico. E por isso que eu falo, depressão é coisa séria. Depressão não é só tristeza, depressão não é preguiça, depressão não é desânimo. A gente tem critérios para fechar esse diagnóstico, a gente tem protocolos, existem maneiras para a gente fechar esse diagnóstico e principalmente fazer o tratamento. Se você suspeita que está com depressão ou se você suspeita de alguém que você conhece que tenha depressão, busque um profissional de saúde. Por favor, não se automedica e não se autodiagnostica, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler para vocês na linguagem que está no DSM-5, tá bom? O que o DSM-5 fala para mim prestar atenção, para mim tentar fechar o diagnóstico de uma depressão maior. Por exemplo, o transtorno depressivo maior, o DSM fala isso. Para mim fechar este diagnóstico, o paciente ter 5 ou mais dos seguintes sintomas estiverem presentes durante o mesmo período de 2 semanas. Ou seja, ele vai dar os diagnósticos e ele fala que o paciente tem que ter esses sintomas pelo menos por 2 semanas. E representa uma mudança em relação ao funcionamento anterior, ou seja, alterou o jeito que aquele paciente vivia. Pelo menos um dos sintomas. O paciente tem que ter um desses sintomas para a gente fechar o diagnóstico. Humor deprimido, né, que é exatamente aquele tipo de humor triste, aquele humor deprimido, aquele humor que não é o normal do paciente no dia a dia, pelo menos por 2 semanas. 2. Perda de interesse ou prazer. Isso aqui seria a anedonia que a gente fala na depressão. Eu acredito que a maior característica que tem na depressão é a anedonia. Que muitas pessoas só fixam na tristeza. A tristeza ela tem que estar presente, mas o que mais está presente é a anedonia, que é a perca de capacidade de sentir prazer. O depressivo, ele perde a capacidade de sentir prazer, ele perde o prazer de coisas que ele gostava de fazer antes, né? Coisas que davam prazer, que davam ânimo para ele, hoje em dia, ele já não tem mais aquele prazer. Então vamos lá. 5 ou mais dos seguintes sintomas estiverem presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior, pelo menos um dos sintomas. 1. Humor deprimido ou 2. Perda de interesse ou prazer. Agora são os outros sintomas menores que tem que estar presente. Não incluir sintomas nitidamente devidos a outras condições médicas, ou seja, o psiquiatra, o profissional que vai fazer esse diagnóstico, ele tem que prestar atenção e ele tem que diferenciar que esse paciente não tem nenhuma doença física que pode dar esses sintomas, tá bom? A gente tem que ter certeza que isso é psiquiátrico, que isso é da depressão. Esses são os sintomas. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato de pessoas. 2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. 3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta ou força para que isso aconteça.
4. Insônia, a pessoa dorme pouco, ou hiperinsônia, a pessoa dorme muito sono, quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor, quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia, quase todos os dias. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, quase todos os dias. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias. Pensamento recorrente de morte, não somente medo de morrer, mas ideação suicida recorrente. B. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Certo? Isso aqui é mais ou menos o que eu quero mostrar para vocês. Eu não quero que vocês tenham a capacidade de diagnosticar essa doença, até porque não pode, está errado. O profissional que tem que fechar esse diagnóstico é um profissional médico, um profissional preparado, um profissional que tem experiência na área. Ou é um psiquiatra, ou é um psicólogo, ou é um médico que tem experiência, que faça o acompanhamento desse paciente. Quando eu leio isso, quando eu falo isso, não é para você fechar o seu diagnóstico, é para você ter a ciência de depressão não é frescura, depressão não é tristeza, não é desânimo, é uma doença que pode se tornar muito grave e muito arriscada, né? Como eu disse, ela pode aumentar o risco de suicídio, então é uma doença que pode chegar ao óbito se não for bem tratado. E é isso que vocês têm que ter ciência, que é uma doença, como toda doença, existem critérios para me fechar essa doença, existem protocolos para me fechar essa doença. Então, se você tem essa suspeita, se você tem qualquer um desses sintomas, se você se sente deprimido, se você acha que precisa fechar esse diagnóstico ou conhece alguém que tem essa suspeita, leve essa pessoa a um profissional de saúde, leve um médico, leve um psiquiatra, leve um psicólogo, para que você possa ter uma direção, né? E principalmente você possa ter um tratamento adequado, né? Ter um acompanhamento adequado, tá bom? Era isso mais ou menos o que eu queria falar para vocês de depressão, tá bom? É um tema complexo, é um vídeo que fica até um tema denso. Quando você vir ver esse vídeo vai parecer um estudo. Mas é como eu falei, eu peço um pouquinho de força de vontade. Tenta ver esse vídeo até o final, tenta acompanhar o nosso programa, porque toda a informação que a gente está trazendo é uma informação estudada, é uma informação que a gente tenta ter a máxima qualidade possível. Porque o que eu vejo muito na internet? Muitas pessoas falam sobre o tema, só que poucas pessoas com conhecimento, poucas pessoas que têm realmente a verdade, porque às vezes em vez de ajudar acaba atrapalhando. Então essa informação que a gente traz, ela foi muito estudada, a gente tenta se atualizar, né? Claro que a gente está aprendendo junto, nós somos seres humanos, estamos predisponentes às vezes a errar, mas tenta acompanhar a gente, faça uma força de vontade, porque isso vai ser muito legal, tanto para vocês quanto para pessoas que vocês convivem. E a depressão, é como eu disse no primeiro vídeo, ela está muito comum. A depressão é um dos males, é um dos diagnósticos mais comuns hoje em dia. Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais luz a gente jogar nisso daí, vai ser melhor, tá bom? Por hoje eu acho que é só. Por hoje eu já falei bastante, já falei sobre a depressão, já falei os pontos que eu acho interessante a gente falar. Eu espero que tenha sido útil para vocês, eu espero que traga conhecimento para vocês e principalmente traga alívio para o sofrimento de alguma pessoa que possa estar sofrendo, traga luz, né, para o desconhecido de alguma pessoa e principalmente que essas pessoas tenham força e tenham capacidade de buscar ajuda. Saiba que depressão não é frescura. Se você tá com esses sintomas, busque um profissional de saúde. Você tem provavelmente, se tem a doença mesmo, você tem uma alteração no cérebro. Você tem que tomar remédio, você tem que repor de novo os níveis desses neurotransmissores. Você tem que fazer terapia, tá bom? Então é isso. E lembrando que se você conhece um depressivo, não trate-o mal, não menospreze ele. Ele é um doente, ele precisa de tratamento, ele precisa tomar medicação. Não adianta a gente falar para um depressivo que é falta de força de vontade, que é preguiça. Não adianta falar isso. Ele tem um nível de neurotransmissores diminuído no cérebro dele. Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. O cérebro dele não consegue assimilar as reações químicas que ele
deveria reagir. Então ele não consegue sair, ele não consegue sociabilizar, muitas vezes chega um nível que ele não consegue fazer a higiene pessoal, vai piorando, ele vai chegar no nível que ele só vai conseguir ficar na cama deitado. Então não menospreze a doença. Se você tem esse tipo de doente em casa, se você sofre por isso, busque ajuda médica, tá bom? Por hoje é só, a gente vai ficar por aqui. É um prazer demais sempre estar com vocês, falar sobre essas coisas que eu gosto muito, esses temas de saúde mental que eu gosto muito, tá bom? Agradecer a TBN que me dá essa oportunidade, agradecer ao Matheus que está aqui comigo, sempre muito divertido, um profissional de muita capacidade. Eu tenho muita sorte de ter encontrado eles aqui em Buritis, a gente ter fechado esse projeto que eu acho maravilhoso. Eu acredito que a gente vai colher belos frutos, tanto pra gente quanto para vocês como sociedade, que vamos conseguir passar muitos conhecimentos úteis. Lembrando que o próximo programa provavelmente vai ser o quadro Doutor Entrevista. Provavelmente a gente vai entrevistar e provavelmente vai ser um médico, tá? Aqui da nossa região, da nossa cidade, ele tá vivendo aqui, ele tá morando aqui, e um médico ortopedista. Vai ser um assunto super interessante, super legal, super gostoso da gente comentar e da gente conversar. Igual a entrevista com o Fernando, que foi maravilhosa, eu tenho certeza que com esse médico vai ser muito bom. A gente vai falar sobre medicina, a gente vai falar sobre residência médica, como que um médico se torna um especialista, como que o médico clínico geral ele se torna um ortopedista. A gente vai falar sobre ortopedia, o porquê que ele escolheu ser ortopedista. A gente vai falar sobre os trabalhos que esse médico faz aqui na nossa cidade, os trabalhos que ele oferece, que ele tem capacidade de oferecer aqui para o nosso município. Então acompanhe a gente, vai ser um papo muito interessante, muito gostoso, descontraído e sempre com informações úteis. É o que eu sempre quero fazer nesse programa, é o que eu quero sempre buscar. A gente sempre tem que buscar o entretenimento, ser uma coisa gostosa. Como eu disse para você, ninguém aguenta só assunto sério, fica maçante, mas a gente tem que levar a sério também algumas coisas. E esse tipo de coisa eu acho que a gente tem que levar a sério. São informações úteis, que vale a pena a gente tirar um tempo da nossa vida, vale a pena a gente focar um pouco, prestar atenção, acompanhar esses programas, esses vídeos, que vai trazer muita vantagem para vocês e para as pessoas que vocês vivem no dia a dia, tá bom? Eu vou ficar por aqui, um beijo no coração, um abraço, e eu espero vocês no nosso próximo programa, tá bom? Foi um prazer de novo, fiquem com Deus e até a próxima.